um detalhe que quebra o rodo daqueles que resolveram passar pano para o atual governo depois do vídeo de ontem e o livro escrito por um dos ídolos da esquerda brasileira, que é um verdadeiro tutorial para o mundo do crime. Eu vou explicar tudo isso para você nesse vídeo. Vem comigo. Como já era esperado, logo após a publicação do vídeo de ontem aqui do canal e a repercussão que ele acabou tomando, e também da publicação lá no Instagram de um recorte apenas da parte que tratava sobre aquela porcentagem citada pelo ministro de Lula, começaram a surgir as narrativas para justificar a fala dele e também para contrapor a análise que eu fiz e a conclusão sugerida por mim. Normalmente eu acabo não respondendo os comentários nos vídeos, não por falta de vontade, eu gostaria muito de conversar com cada uma das pessoas que acompanham o meu conteúdo, mas simplesmente pelo fato de que o número de comentários aqui no YouTube, no Instagram e no TikTok acabam sendo muito grandes e por isso se torna humanamente impossível acompanhar todos. Mas no vídeo de ontem eu fiz questão de tirar um tempo após a publicação dos vídeos nessas diferentes plataformas para dar uma olhada nos comentários e ver quais seriam as narrativas criadas por eles para justificar a fala dos 39% citados por Paulo Pimenta. O presidente Lula foi eleito com 39% dos votos. Aliás, se você ainda não assistiu esse vídeo de ontem e não está entendendo do que eu estou falando, pausa esse vídeo aqui, volta lá e assiste o vídeo de ontem e depois volta aqui para a gente continuar essa conversa. Bom, não faltaram nos comentários aqueles tradicionais ataques na pura ignorância mesmo, como por exemplo o tal gado do qual eles tanto gostam de chamar quem é de direita no Brasil. Curiosamente, essa expressão é usada por aqueles que escolheram um líder ou um cuidador que sempre deixou muito claro a sua intenção de privar suas liberdades, como na regulação da internet, por exemplo, mas em troca oferecia algo para comer e algo para beber, como as promessas da picanha e da cerveja, para que os seus liderados continuem produzindo aquilo que gera valor para o seu líder. Mas qualquer semelhança com a vida dos verdadeiros bovinos é mera coincidência. Enfim, nos comentários houve também aquela narrativa que eu já havia até previsto no vídeo de ontem, de que Paulo Pimenta teria se enganado na sua fala, que ele estava querendo se referir à taxa de aprovação de 39% de Lula nas pesquisas nos seus primeiros meses de governo, mas teve uma narrativa que pelo menos fez um mínimo de sentido, e foi essa narrativa que eu me dei ao trabalho de responder, e é essa narrativa que eu vou destruir nesse vídeo, nesse momento. Apesar de pequenas diferenças na forma de apresentar esses dados nos comentários de diferentes autores, o centro dessa narrativa era de que aqueles 39% citados por Paulo Pimenta correspondiam, na verdade, aos 60 milhões de votos de Lula em relação ao número total de eleitores aptos a votar no Brasil em 2022, que eram mais de 156 milhões. Derivados desse argumento, surgiram também frases como: "Meu Deus, vocês não entendem a diferença entre votos válidos e o número total de votos." Muito bem, vamos para a explicação que é muito simples. Primeiro, esses 39% não são a porcentagem exata, mesmo dentro desse argumento. Os 60.345.999 votos recebidos por Lula, de acordo com a apuração do TSE, correspondem, na verdade, a 38,57 mais alguns quebrados por cento dos 156.454.011 eleitores que estavam aptos a votar em 2022. De fato, a porcentagem considerada pelo TSE para o resultado oficial é em relação aos votos válidos. Nesse caso, os 60.345.999 votos de Lula, de acordo com a apuração do TSE, correspondem a 50,9% dos votos válidos, que foram 118.552.353. Se considerarmos o número total de votos, considerando então também os votos não válidos, que são os brancos e os nulos, teremos um total de 124.252.796 votos. Em outras palavras, esse é o número de pessoas que compareceram à votação. Em relação a esse número, os 60.345.999 votos de Lula correspondem a 48,56%. Ok, então onde que esses 39% se encaixam nessa história? Pois é, o pessoal que usou essa narrativa ignorou completamente que entre os 124.252.796, que é o número total de comparecimentos, ou também o número total de votos válidos e não válidos somados, e os 156.454.011 pessoas, que é o número total de eleitores aptos a votar, existe 32.200.558 abstenções, que são as pessoas que não compareceram à votação. Como eu mostrei lá no início do cálculo, esses mais de 60 milhões de votos de Lula, de acordo com a apuração oficial, representam 38,57% do número total de eleitores aptos, aproximadamente 39%. Só que o número de abstenções, como eu acabei de falar, é o número de pessoas que não compareceram à votação.
portanto, não votaram. Então, obviamente, o número total de eleitores aptos a votar não é a mesma coisa que o número total de votos. O número total de votos é o número de pessoas que compareceram, que são aqueles mais de 124 milhões. Conclusão: esses aproximadamente 39% não são em relação ao número total de votos, são em relação ao número total de eleitores aptos a votar, incluindo os que não votaram. Ou seja, a frase dita pelo ministro Paulo Pimenta de que Lula teve 39% dos votos, O presidente Lula foi eleito com 39% dos votos. continua sendo completamente divergente do resultado oficial apresentado. Ficou claro dessa forma? Muito bem, agora vamos para o próximo assunto desse vídeo. Um livro escrito por um dos ídolos da esquerda brasileira, que é, na verdade, um tutorial que ensina diversas práticas criminosas. Carlos Marighella foi um político, escritor e guerrilheiro comunista marxista-leninista brasileiro. Foi também um dos líderes da luta armada contra o regime militar no Brasil. Marighella é idolatrado e constantemente homenageado por grande parte da esquerda brasileira. Foi lançado até um filme com o seu nome, contando sua história, ou melhor, a visão esquerdista da sua história. Um filme dirigido por Wagner Moura, que é esquerdista até o talo. A defesa das atuações do guerrilheiro também está em artigos publicados no site do próprio PT, o Partido do Presidente. Enfim, Carlos Marighella publicou um livro chamado Manual do Guerrilheiro Urbano. Esse livro, inclusive, é facilmente encontrado na internet. O que eu vou mostrar agora são trechos desse livro, das coisas que são ensinadas pelo autor nele, e que mostram uma completa incoerência e hipocrisia da esquerda brasileira, que idolatra esse guerrilheiro, mas que hoje se apoderou da narrativa de serem os verdadeiros defensores da paz, da democracia, do amor e da união. A começar pela própria definição de guerrilheiro urbano apresentada pelo autor, que define como um homem que luta com armas, utilizando métodos não convencionais. Ironicamente, os defensores do autor desse livro são os mesmos que hoje são completamente anti-armamentistas, não querem que o cidadão brasileiro tenha acesso a armas. Ainda nesse mesmo capítulo, o autor afirma que o guerrilheiro tem que ter um mínimo de entendimento político, e para isso sugere a leitura de alguns trabalhos impressos, como Guerra de Guerrilha por Che Guevara, cubano que chegou a confessar em uma assembleia da ONU que fuzilava opositores, e também Memórias de um Terrorista. Um pouco adiante, Marighella diz que o guerrilheiro urbano tem que capturar ou desviar armas do inimigo para poder lutar, ou seja, roubar armas. No capítulo seguinte, onde ele explica como deve viver e subsistir o guerrilheiro urbano, o autor fala que ele deve se misturar aos demais, não parecer estranho e viver de seu trabalho ou atividade profissional. Mas se for procurado pela polícia ou se já foi sentenciado, deve viver clandestinamente. E logo abaixo, ele já aponta que, como sua característica fundamental e decisiva é lutar com armas, dificilmente ele conseguirá seguir sua profissão normalmente por muito tempo, e ainda define objetivos essenciais para o guerrilheiro, sendo que o primeiro deles é a exterminação física dos chefes e assistentes das Forças Armadas e da polícia, ou seja, assassinato. Isso fica mais claro ainda logo adiante, onde ele diz que é necessário que todo guerrilheiro urbano tenha em mente que somente poderá sobreviver se está disposto a matar os policiais e todos aqueles dedicados à repressão. O livro também dedica capítulos exclusivamente às instruções sobre o uso de armas, quais são as melhores para serem usadas pelos guerrilheiros, também instruções para a fabricação de artefatos caseiros. Mas, em função das regras do YouTube, eu vou deixar essa parte de fora do vídeo. Bom, ao falar sobre a logística do guerrilheiro urbano, Marighella deixa claro que ele deve expropriar o que necessita. Em outras palavras, roubar. Dinheiro, armas, munições, explosivos, como também veículos, têm que ser expropriados. O guerrilheiro urbano tem que roubar bancos e lojas de armas e conseguir explosivos e munições onde queira que os encontre, disse o autor. Seguindo adiante no livro, no capítulo que tem como título Sobre os tipos e natureza de modelos de ação para os guerrilheiros urbanos, Marighella fala sobre os modelos de ação que o guerrilheiro pode realizar. São eles: assaltos, invasões, ocupações, emboscadas, táticas de rua, greves e interrupções de trabalho, deserções, desvios, tomas, expropriações de armas, munições e explosivos, libertação de prisioneiros, execuções, sequestros, sabotagem e terrorismo. Em seguida, ele detalha cada uma dessas ações, como por exemplo, as execuções, onde ele diz que a execução é matar um espião norte-americano, um agente da ditadura, um torturador da polícia ou uma personalidade fascista no governo, que está envolvido em crimes e perseguições contra os patriotas, ou de um dedo duro, informante, agente policial, um provocador da polícia. Marighella diz ainda que aqueles que vão à polícia por sua própria vontade fazer denúncias e acusações, ou ainda aqueles que concedem à polícia informações sobre os guerrilheiros, também devem ser executados. Pois é.
Esse manual foi escrito por alguém que hoje é idolatrado por aqueles que também se auto-intitularam como os defensores da democracia, da paz, da união, do amor ou de qualquer outro conceito vago que esconda suas reais intenções. Mudar a mentalidade dessas pessoas provavelmente nunca conseguiremos mudar. O que podemos fazer agora? Talvez educar os nossos filhos, não apenas apresentando-lhes a verdade por trás das narrativas que foram construídas, mas também os incentivando a serem mais céticos e questionadores em relação àquilo que lhes é apresentado, seja na escola ou em qualquer outro lugar. Talvez assim, dentro de algumas décadas, possamos viver em um Brasil onde a maioria dos seus cidadãos já não acreditam mais nas mentiras inventadas por aqueles políticos de promessas fáceis e que, na prática, fazem exatamente o contrário daquilo que pregam em seus discursos. Se isso é possível, eu não sei, mas sinceramente, nesse momento, nossas alternativas estão ficando cada vez mais escassas. No canto da sua tela aparecerão agora recomendações de outros vídeos daqui do canal para que você os assista caso ainda não tenha o feito. Se você gostou desse conteúdo e quer receber novos vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de garantir que o YouTube entregará a você esses novos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.